Vossa Excelência, senador Eduardo. Senhor presidente, colegas senadores, a todos que nos acompanham pela TV Senado, todos que nos acompanham também pela Rádio Senado, todos que nos acompanham pelas redes sociais. Senhor presidente, possivelmente amanhã, como já foi aqui anunciado, deveremos votar o projeto da desoneração. Mas antes de entrar nesse assunto, senhor presidente, objeto da nossa fala, gostaria de tecer algumas breves considerações sobre as manifestações deste domingo no país inteiro. Creio que já superamos essa fase de tantos nos preocuparmos sobre o número exato de participantes. Sempre há divergências entre o total estimado pelas autoridades e os vários institutos de pesquisa. O que importa é que as manifestações foram novamente significativas, com intensa capilaridade até em cidades menores, abrangendo, portanto, todo o Brasil. E além do mais, o sentimento do povo brasileiro já está perfeitamente cristalizado nas pesquisas de popularidade da presidente, onde tem índice de 71% de reprovação e cujo impeachment foi mais uma vez lembrado, dessa vez fortemente. Também me chamou muita atenção o elevado número de famílias que acorreram às ruas com todos os seus integrantes, pais, mães, avós, crianças, muitas ainda de colo. Os eventos tomaram a melhor forma de manifestação cívica feita a partir das famílias, sem prejuízo da grande quantidade de jovens que continuam apostos. Por fim, o foco das manifestações está agora bem definido. É contra o governo que está. Ou seja, é um basta a tudo que nós estamos vivendo. O povo brasileiro já não suporta mais pagar essa conta, já não suporta mais tanto sacrifício que a toda hora é chamado a pagar. Como disse, essa realidade já estava estabelecida nas pesquisas recentes divulgadas com a aprovação de menos de 8%. O povo cansou de ser enganado por este governo. Sentiu que levou um golpe na confiança, depois de tantas promessas não cumpridas. O resultado não poderia ser outro. Acabou-se com a legitimidade, resta-lhe apenas a legalidade. Mas o povo não quer mais o sentimento que oscila e que, mais uma vez, é chamado a pagar a conta. Pois bem, senhor presidente, voltando ao projeto da desoneração, o primeiro ponto é que este projeto, de nome de desoneração, não corresponde à realidade, pois se trata de uma grande reoneração para as empresas. Espero, desejo, senador Petecão, que o senador Eunício encontre, e até amanhã ele tem essa missão, essa grande missão de convencer a todos nós, de convencer o povo brasileiro e trazer uma boa proposta. Na verdade, senador Petecão, se trata de uma desoneração que irá comprometer o seu funcionamento. Consiste em uma elevação da carga tributária que, para melhor ser compreendida por você ou aqueles que nos ouvem, que nos assistem, faça necessário aqui uma breve história sobre o tema. No ano de 2011, ganhou especial relevo no Congresso Nacional, aqui, uma antiga discussão sobre a necessidade de desonerar a folha de pagamento de salário das empresas. Com efeito, naquele momento, era bastante questionada a contribuição de 20% sobre a folha a título de contribuição patronal para a Seguridade Social. O empresariado argumentava, com toda razão, que tal montante onerava demais e, muitas vezes, até inviabilizava a atividade econômica, dificultando a expansão das empresas e a criação de novos empregos. Era urgente, portanto, pensar em um novo modelo que aliviasse a carga tributária suportada por quem não gerava riqueza, sem, no entanto, comprometer em demasia
o orçamento da Seguridade Social, tão importante para resguardar os benefícios para os trabalhadores e aposentados, especialmente os de condição financeira menos favorecida. A solução encontrada à época foi favorecer um caminho menos tortuoso aos agentes econômicos. Eles se submeteriam a uma nova dinâmica de financiamento da Seguridade, obrigatória naquele momento, contribuindo não mais sobre a folha de pagamentos, mas sim sobre a receita bruta. Inicialmente, apenas o setor de tecnologia da informação foi beneficiado, arcando com a alíquota de 1%. O ponto de partida dessa inovação foi a medida provisória 540 de 2011, convertida na Lei 12.546 de 2011, que também instituía o regime especial de reintegração de valores tributários para as empresas exportadoras, o Reintegra, num claro aceno ao setor produtivo de que o governo estava disposto, naquele instante, a fomentar a atividade econômica com medidas de incentivo ao crescimento do emprego e da renda redutoras da carga tributária. É bom lembrar, senador Petecão, que essa nova sistemática de contribuição sobre a receita bruta, em substituição à contribuição sobre a folha de pagamentos, tinha caráter experimental e só deveria perdurar, conforme a lei, até o final de 2014. O sucesso dessa primeira versão da Lei número 12.546 foi tanto, senador Petecão, foi tanto que diversos setores econômicos passaram a engendrar esforços no sentido de convencer o Parlamento a ampliar o benefício para além dos empreendedores em tecnologia de informação. A ideia era fugir da cobrança dos 20% sobre a folha de salários, complicada e cara, para a nova sistemática da tributação sobre a receita bruta, simples e menos onerosa. Entretanto, como só ia acontecer no Brasil, especialmente em relação a legislações tributárias e previdenciárias, boas ideias materializadas em boas leis vão, pouco a pouco, se transformando, por incrível que pareça, em monstruosidades, que só penalizam o contribuinte, sempre no intuito de satisfazer a insaciável sanha arrecadatória do governo. Com pretexto de viabilizar o ajuste fiscal, o governo atual iniciou este mandato determinado a modificar para pior, para bem pior, melhor, corrigindo, a Lei 12.546. Percebam, presidente, senador Eumano, percebam que só é necessário ajuste onde há previamente desajuste. Não é necessário ajuste onde está tudo bem. E o desajuste que falo aqui, nesse caso, não foi herdado de um governo anterior, não. Representado por uma oposição raivosa, pronta para deixar terra arrasada para o seu sucessor. Tampouco foi plantado por uma ditadura desastrosa e longa e perversa, que veio a ser a piada do poder. A piada do poder. O desajuste, pasme, foi construído e fomentado pelo governo do mesmo partido atual, em plena democracia, e pasme ainda mais pelo próprio governo que aí está, pelo governo que foi reeleito e que aí está. Podemos debater aqui o quanto o governo anterior, do mesmo partido do atual, contribuiu para tudo isso, para toda essa crise econômica, que seriam só detonadas após sua saída do Palácio Planalto, mas independente disso, é inegável que o atual governo tem a responsabilidade direta pelas pioras de todos os indicadores econômicos ao longo do seu primeiro mandato. Piorou o desemprego, custos baixíssimos, índice, era motivo de orgulho para os integrantes e eleitores do governo e, portanto, desses que aí estão. E agora o governo vem querendo ajustar o desajustado à custa da submissão da iniciativa privada, que é quem efetivamente gera riquezas nestas terras, a despeito de toda sorte de dificuldade plantada por este governo. Veja só
os senhores colegas senadores, que todo o pacote de maldados e apelidados de ajuste econômico, aí incluídas as modificações na sistemática de contribuição previdenciária, só vieram justamente após as eleições. O que dizer que antes o Brasil estava numa maravilha, não precisava de ajuste algum e voava em céu de brigadeiros, a ponto de acusar a oposição de se vitoriosa, implantar medidas de ajuste econômico que anulariam os ganhos das políticas sociais implantadas nos governos últimos. Pois bem, vieram as eleições, veio, na verdade, muitas e muitas promessas, e hoje o que enxergamos e o que vivemos é uma política de austeridade que fez com que os eleitores que acreditassem jamais iria se fazer. O que o governo vem fazendo com a Lei 12.546 é um verdadeiro absurdo. Espero, repito, mais uma vez, que o senador Eunício traga amanhã uma proposta condizente. Primeiro, a desoneração que deveria durar apenas de 2011 a 2014 se tornou perene com a revogação de suas cláusulas temporais. Foi uma medida muito positiva para o cenário atual de dificuldades. O pior, entretanto, veio agora com o vertiginoso aumento das alíquotas de contribuição sobre a receita bruta que o governo pretende implantar caso se aprove o projeto de lei da Câmara número 57 de 2015. A primeira investida veio mediante a edição da medida provisória, a de número 669 de 2015, sabiamente rechaçada pelo Parlamento no começo do ano. Restou ao Poder Executivo tentar as mesmas alterações por meio do projeto de lei do PLC 57 de 2015. O PLC 57, se o PLC 57 passar, as empresas do setor têxtil, do ramo varejista e fabricantes de brinquedos deixarão de pagar 1% para suportar 2,5%. Os setores de call center e de transporte rodoviários, ferroviários e metroviários de passageiro terão a alíquota de 2% substituída por outra de 3%. Empresas jornalísticas de rádio e de TV, de transporte de carga, de transporte aéreo e marítimo, de passageiros, operadores de portos, setor calçadistas e fabricantes de ônibus passarão a pagar 1,5% em vez de 1%. Empresas do setor de informática, tão importantes, tão inovadoras, deixarão de pagar os seus 2% para suportar a carga de 4,5%. O mesmo vale para o setor hoteleiro, um dos que mais emprega pelo país afora. Vale também para a construção civil, cuja importância na geração de empregos é reconhecida por todos nós, e para algumas modalidades do setor de transporte. 4,5%. Alguém tem noção do que significa 4,5% da receita bruta de uma dessas empresas? Claro que muitos que contribuíram e que contribuem para que essa medida provisória chegue aqui, para que esse projeto chegue aqui ao Parlamento, nunca pensaram nisso. Portanto, é muito fácil para que mandar esse projeto e fazer com que realmente essas empresas, em uma época extremamente difícil de desemprego, de ajuste fiscal, venham a suportar e venham a atravessar tudo isso. O governo só pensa em aumentar a arrecadação de forma mais primitiva possível, sem qualquer regra que devolva o equilíbrio entre o fisco e o contribuinte pessoa jurídica. O governo pode até contra-argumentar com o caráter não obrigatório da nova sistemática. É verdade. Ninguém será mais obrigado a aderir à contribuição sobre a receita bruta, caso o PLC 57 se converta em lei. Mas qual é a alternativa? Temos outras alternativas? Se tem outra alternativa, qual é a opção? Pagar 20% sobre a folha de salários? Não se lutou tanto para se desonerar, para desimpedi-la? A escolha que se propõe ao dono da empresa é entre evitar a receita bruta e onerar a folha de salários. Qualquer que seja a opção, a empresa encolherá, com certeza, e gerar mais desemprego. E se isso continuar viável,
Sobrevivendo, a empresa deixará de contratar e ainda, com toda certeza, irá demitir. Menos gente trabalhando é menos gente consumindo. Menos gente consumindo quer dizer menos empresas vendendo. E se não há vendas, não há tributos. É o que estamos vivendo, senador Petecão. Como o governo, então, enxerga tudo isso? Em momentos de crise como o atual, são necessárias políticas anticíclicas que revertam o cenário de depressão econômica. Não o contrário. Não é gerando menos emprego e renda que o Brasil vai sair dessa recessão. Precisamos agora incentivar o setor produtivo como nunca para reaquecer a economia brasileira. Em um segundo momento, aí sim, restabelecidas as mínimas condições de sobrevivência do setor privado, as desonerações podem aos poucos ir diminuindo e até atingirmos o então almejado ciclo virtuoso que rege os países de economia saudável. Por fim, senhor presidente, colegas senadores, preciso dizer que o país não suporta mais os juros tão altos, juros tão perversos que estão sendo definidos pelo Banco Central. Precisamos rapidamente reduzir tudo isso e onerar menos as nossas empresas e os nossos trabalhadores. Portanto, espero que amanhã o senador Eunício traga uma boa proposta para que convença todos nós aqui, porque o momento é extremamente difícil. É difícil para as famílias brasileiras, é difícil para o trabalhador brasileiro, mas é difícil também para as empresas brasileiras. Muito obrigado, senhor presidente.